Olá, bom dia. Este é o Café da Manhã. Café é uma sigla que a gente adota para coração, alma, força e entendimento, baseado em Lucas, capítulo 10, versículo 27, onde Jesus nos ensina a amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. E essa é a proposta desses vídeos que a gente manda diariamente, para que a gente encontre paz e bom ânimo em Jesus Cristo. O nosso desejo é que o Espírito de Deus esteja com você, trazendo ânimo, trazendo conforto, trazendo auxílio da parte do alto, da parte do Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo 55. Salmo 55, nós vamos ler alguns versículos. Primeiro do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 55 diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Versículo 11. Há destruição no meio da cidade, das suas praças não se afastam a opressão e o engano. Versículo 16. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz livra a minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. E o versículo 22, lance os seus cuidados sobre o Senhor, e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse Salmo 55, eu li ele esses dias, e ele falou muito no meu coração, né, por causa da situação de vida que a gente está passando. E ele fala, eu lamentarei, né? A gente precisa aprender a lamentar realmente, que o Salmo, ele, não só esse Salmo, mas todos os Salmos, são sentimentos transformados em palavras. A gente deve aprender a transformar aquilo que está dentro de nós em palavras e colocar diante de Deus para que nós sejamos livres dos nossos temores, sejamos livres dos nossos medos, das nossas ansiedades e que Deus venha realmente tratar com o nosso coração e venha trazer realmente a salvação dele para cada um de nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero comentar com vocês sobre um cantor, já está na ativa há muito tempo, né? Esse disco aqui, esse CD dele também, é uma coleção minha. E esse trabalho aqui, ele foi feito depois de uma grande dificuldade que esse homem passou, né? O nome dele é Wayne Watson. Wayne Watson, tá ao contrário aí, mas você pode procurar depois nas redes sociais aí, nas plataformas de música. Wayne Watson, ele passou uma dificuldade, né, com uma pessoa muito querida dele e da família dele, e aí eles entraram num propósito de orar para Deus livrar essa mulher da enfermidade que ela tinha. Ela estava numa cama de hospital, ela era casada, tinha filhos, né? E Deus respondeu às orações dele, ele escreve aqui nesse trabalho, só que não respondeu conforme eles queriam. Eles queriam que a mulher saísse bem, né, daquela cama de hospital, mas infelizmente ela veio a ser chamada pelo Senhor, veio a falecer. E aí isso foi uma dor muito grande no coração do Wayne Watson e de todos os parentes, né, de todos os amigos. E aí ele produziu esse álbum aqui chamado Home Free. Esse álbum
um marco na carreira dele, por causa disso que ele passou. E aqui tem canções muito lindas, canções muito bonitas, como uma canção chamada Liberdade, né? Freedom, uma canção chamada Almighty, uma canção chamada Quando o Povo de Deus Ora, e essa que é a faixa número 4 que dá título para esse álbum, Home Free, que fala da história, né, dessa amiga dele que finalmente partiu para o lar celestial, foi estar com o pai, né? Ela foi libertada para estar no lar eterno, né? Então esse Salmo 55 e essas canções ensinam a gente sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus, que muitas vezes foge do nosso controle, muitas vezes não responde como a gente gostaria, mas nesse trabalho aqui, o Wayne Watson ele fala para a gente permitir que Deus seja Deus. Ele sabe todas as coisas, nós temos um tempo, nós temos uma vida e a gente é chamado a viver com esse Deus, porque ele quer nos dar vida eterna, ele quer nos dar realmente salvação, quer dar para a gente paz, quer dar esse bom relacionamento com ele, não só aqui, mas também quando a gente for chamado, né, para a eternidade. Então esse salmo faz a gente pensar algumas coisas que às vezes a gente não quer pensar. Essas canções que brotaram no coração do Wayne Watson levantaram questões que talvez ele não gostasse, né, como ele fala nesse trabalho aqui, mas ele fala no final dessa canção Home Free: Deus, que seja feita a tua vontade e não a minha. Esse é o Café da Manhã. Nós todo dia, às 9 da manhã, transmitimos ao vivo pelo Instagram e à tarde a gente manda um café gravado para você ter esse tempo de reflexão, para você ter esse tempo de pensar nas coisas eternas, de pensar em Deus, de buscar ler a sua Bíblia, orar, trazer conforto para o seu coração, paz e bom é a nossa proposta. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e não se esqueça, mantenha o seu coração aquecido.